nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é matéria grosseira, matéria fina, irradiações, espaço e tempo. A matéria grosseira é de uma espécie totalmente diferente da matéria fina e cada um vai observando que a matéria fina não é um refinamento da matéria grosseira. A pessoa tem no seu corpo a matéria grosseira e tem também a matéria fina. Tem muitas maneiras que a pessoa confirma que ela tem dois corpos, o de matéria grosseira e o de matéria fina. A matéria grosseira tem muitas espécies e cada um tem a possibilidade de ir observando que não tem uma fusão entre as matérias. O que existe é um encaixamento. E à medida em que cada um vai tendo esta condição de fazer as observações, vai confirmando assim que cada um tem a possibilidade de ter o conhecimento daquilo que ele precisa. Cada matéria tem uma significação, tem a importância da pessoa ir desenvolvendo este conhecimento. Para ter o conhecimento das ervas, a pessoa tem que ter um segmento que ela caminha. E se ela quer ter um outro conhecimento, ela tem que ir dedicando um tempo, vai tendo um aprofundamento e vai tendo dentro da pessoa uma condição muito importante. À medida em que ela vai conhecendo o funcionamento de cada segmento nas matérias, ela vai tendo esta elevação interna. O procedimento é individual e a pessoa tem que observar que a graduação que ela vai fazendo durante a sua vida é diferente do que ela precisa para a matéria grosseira. Ter o conhecimento é de benefício para a própria pessoa. Na criação, todas as coisas são claras e definidas. É a própria pessoa é que tem que fazer esta diferença de cada coisa. Na matéria grosseira, todas as coisas têm muita importância somente para a matéria grosseira. Se a pessoa aprofunda um pouco o conhecimento dela sobre as ervas, ela vai confirmando que determinada erva, quando cultivada em uma determinada região, apresenta-se muito diferente do que uma outra de uma outra região. Ela tem que ter uma sensibilidade interna para diferenciar, e essa sensibilidade é uma coisa bem importante, porque aquela erva vai mostrar a característica dela, mesmo apresentando muita diferença nas folhas, no crescimento e às vezes até no gosto, mas a importância interna para aquela pessoa que está desenvolvendo este conhecimento vai vendo que é diferente, é um processo que ela vai conseguindo através das observações e da graduação dela, conhecendo a matéria fina. Ela pode ir tendo o conhecimento através dos instrumentos que servem para a matéria grosseira, mas para a vida da pessoa, independente dela, tendo ou não o instrumento, na matéria fina ela vai tendo esta graduação e ela vai vendo a diferença que existe de uma erva que foi cultivada, daquela mesma erva que agora é cultivada em outra região. Ela vai ficando feliz porque ela vai vendo que tem as características, mas cada uma é bem diversa. A mesma coisa acontece quando a pessoa está fazendo um trabalho com ela mesma de querer ter uma saúde melhor. Para uma pessoa ter uma saúde melhor, ela tem que desenvolver muitos conhecimentos. Primeiro, ela precisa de conhecê-la e ir observando as tendências que ela tem, o procedimento que ela terá que ter para melhorar aquelas tendências que ela tem. Com aquelas tendências, ela foi caminhando durante a sua vida e agora encontra com o corpo físico enfraquecido ou tendo necessidade em melhorá-lo. A mudança tem que ser com um esforço, e esse esforço é muito diferente do esforço que existe quando a pessoa vai carregar um peso. A musculatura da pessoa para carregar aquele peso, ela tem uma resistência. Para ter o esforço para mudar a constituição é com um carinho interno. É com uma compreensão. A pessoa vai ter que ter o conhecimento da matéria grosseira, dentro dela ela vai atuar com a matéria fina, sabendo da importância que ela terá. Quando melhora o corpo de matéria grosseira, melhora também a tendência e junto com esta tendência melhora o corpo de matéria fina. É bem fácil de observar que o corpo de matéria fina, se a pessoa descuida, ele traz as influências que a pessoa andou pensando e a
pessoa andou cultivando aqueles sentimentos. Pode ser sentimentos de nobreza, que independente da idade em que a pessoa se apresenta, com o sentimento de polidez, de nobreza, aquela pessoa vai irradiar esta condição. É comum conhecer pessoas com idades que sempre cultivou pensamentos nobres, pensamentos bons. Aquela pessoa mantém-se numa altivez. O corpo de matéria fina daquela pessoa irradia, e quando ela dirige a uma outra pessoa, a referência que se dá para aquela pessoa é uma referência de consideração, de respeito. Se uma pessoa tem vontade em melhorar-se, ela precisa de empenhar. Todas as células do seu corpo de matéria grosseira terão que ser melhoradas. Não é mais ou menos. Na vida interior de uma pessoa, o corpo de matéria fina tem que apresentar esta condição, encontrar-se irradiando aquela segurança, aquela nobreza, aquela coisa que dá a outra pessoa uma satisfação. Matéria grosseira, matéria fina, irradiações, espaço e tempo. A matéria por si só, ela não tem vida. Ela passa a ter a forma quando ela é transpassada pelas energias dos enteais e pela energia dos espíritos humanos. Ela vai adquirindo forma. Toda a matéria é vivificada. É fácil de observar um corpo que uma pessoa passa a habitar. Nenhuma pessoa faz uma observação como ela habita aquele corpo e como existe uma harmonia para o funcionamento daquele corpo, e que nenhuma pessoa tem aquela sensibilidade para perceber esta harmonia. E esta harmonia não depende daquele habitante daquele corpo. Ela continua atuando. Mais fácil observar é o funcionamento dos rins. A pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, no outro dia os rins trabalhou a noite inteira e a bexiga se encontra cheia. Não houve uma interferência da pessoa. Quando a pessoa tem um conhecimento de alimentos, que ela tem vontade de ter uma constituição melhor para mudar a sua matéria grosseira, para que ela possa ter uma matéria grosseira sempre com harmonia, ela desenvolve o conhecimento dos alimentos e ela vai fazendo uma seleção daquele alimento que vai dar a ela uma sustentação. Esse conhecimento é uma coisa muito importante para cada pessoa. Ela tem que observar assim, que se ela faz a manutenção do corpo diariamente, conforme aquele corpo precisa, com o conhecimento que ela vai desenvolvendo dos alimentos, ela vai tendo uma seleção. Ela vai observando assim que anteriormente ela comia um subproduto e agora ela come o alimento íntegro, e ela não terá a necessidade de alimentar-se do subproduto, porque dentro dela tem mais propriedades. Com isto ela vai ficar mais horas nutrida e a sua constituição vai ficar melhor. Se aconteceu um imprevisto um dia ou outro, ela atrasou as refeições, o corpo dela não vai sentir, porque existe uma reserva no processo que ela utiliza todos os dias. E ela tem que observar assim que muitas vezes ela vê determinados alimentos que estão sendo oferecidos e que apresentam como apetitosos, mas com o conhecimento que ela tem dos alimentos, ela vai comer o alimento íntegro que está apresentando um subproduto. Com isto, ela vai ficando com um processo de seletividade e a sua constituição vai ficando melhor. Dificilmente a gente encontra pessoas com muitas décadas que apresentam todos os dentes bons. O que vem acontecendo é que tem alimentos que a pessoa coloca na boca e ela tem que ceder propriedade para aquele alimento ser assimilado. O jeito que foi preparado aquele alimento está faltando muitas propriedades.